uma passeata pelo centro da cidade. Foi a forma que os estudantes do Soares de Oliveira encontraram para finalizar um trabalho sobre as condições de moradia em Barretos. Uma barulhenta passeata dos alunos da Escola Soares de Oliveira agitou a tarde de ontem o centro da cidade. A passeata fazia parte de uma das etapas do trabalho realizado pelos alunos do científico sob o comando do professor de História Kika Romão. Neste trabalho, que teve como tema as condições de moradia na cidade, os alunos tiveram a oportunidade de ver e até fotografar as mais diferentes casas, desde as mais amplas e confortáveis até as mais humildes e miseráveis. Ainda dentro do trabalho, os alunos do científico leram o livro A Moradia nas Cidades Brasileiras, da professora Arlete Moisés Rodrigues, que dá aulas na Unicamp de Campinas. A autora do livro esteve pessoalmente na escola acompanhando o resultado do trabalho. Primeiro, que eu acho que é um trabalho inovador, né? Segundo, que é a sociedade se movendo. Você escreve sobre o que é a situação de moradia no país e, de repente, um grupo de professores e um grupo de alunos descobrem nesse trabalho uma forma de conhecer a realidade da cidade onde eles moram. Ou seja, é a sociedade que se move a partir das informações e utilizando para isso a imprensa, ou seja, uma forma de impressão que é o livro. Eu acho que isso é extremamente positivo e pelo que eu vi na cara dos alunos e nessa manifestação toda, a descoberta de que o conhecimento se faz cotidianamente na cidade onde eles se vivem é um processo mesmo importante para o segundo grau. Eu acredito que essa foi uma forma bem-vinda para mim, que me senti gratificada pelo trabalho que eu fiz, mas muito entristecida de ver que é uma situação de pobreza e de miséria que faz com que a realidade precise ser conhecida. Mas eu acho que é uma das formas, podem existir outras. Todo o esforço e dedicação dos alunos deixou o professor satisfeito. Trabalho do mais alto nível, sabe? Assim, algo que surpreendeu até mesmo a autora do livro, que é uma docente que vem da Unicamp de Campinas e que achou o trabalho tremendamente revolucionário, participativo, fizeram a camiseta, foram para a rua, e que eu acho que a coisa mais importante que é aquilo que eu acredito, ver, julgar e agir. E eu tenho certeza que esses meninos serão alguém que jamais serão objetos, terão consciência crítica e mudarão a maneira das pessoas pensarem. Nota 10. Nota 10? 10, nota 1000, nota 1000, nota 1000 para esses meninos e 0 para a política econômica do país. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Tirando a Limpo. Por que algumas pessoas moram em imensas mansões, com todo o conforto, enquanto outras se amontoam em barracos fétidos, sem água encanada, rede de esgoto ou de energia? Porque o sonho da casa própria é quase uma obsessão para a imensa maioria dos brasileiros. Haverá um dia em que todo cidadão poderá dispor de uma moradia limpa e digna? Essas questões esperam respostas e respostas urgentes. No programa de hoje, vamos tentar respondê-las. O problema da moradia nas cidades brasileiras é o tema do Tirando a Limpo que começa agora. Os nossos convidados estão familiarizados com esse problema e, com certeza, podem contribuir com a experiência pessoal de cada um para elucidar o tema. Participam como debatedores do programa Tirando a Limpo, que debate o problema da moradia no Brasil, o problema da moradia nas cidades brasileiras, a professora doutora Arlete Moisés Rodrigues, do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A doutora Arlete está em Barretos a convite do Colégio Soares de Oliveira. Ontem à tarde, ela fez uma palestra para os estudantes do colégio e até participou de uma passeata pela cidade. Participa também o engenheiro Jairo Souza Machado Júnior,
que é o presidente da Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Aqui, à minha direita, o engenheiro Maurício de Paula Hermann, membro suplente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. E por último, à direita também do Maurício, o arquiteto Nelson Marcondes do Amaral Filho, secretário municipal de Planejamento. Vamos começar o Tirando a Limpo, então, com a exposição de cada convidado por 3 minutos a respeito do tema, o problema da moradia nas cidades brasileiras. A palavra está com a professora Arlete Moisés Rodrigues. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui em Barretos. Eu estou aqui desde ontem participando com os alunos do colégio para discutir a questão do problema da moradia nas cidades brasileiras. Pensando nas questões que você levanta, por que alguns conseguem ter uma mansão convivendo ao mesmo tempo com as favelas ou os barracos extremamente difíceis de serem habitados? Bem, a questão da dificuldade não é uma coisa nova. A questão data, nós podemos até dizer, do início do processo de industrialização no Brasil. Nós temos uma divisão da riqueza e do poder consagrado desde as leis de terras de 1850, que define quem pode ou quem não pode ser proprietário das terras. A partir de 1850, a situação não melhorou, muito pelo contrário, ela piorou. O déficit de moradia hoje no Brasil, considerando-se as favelas, os chamados homens lés, sem casa inclusive, os encurtiçados e aqueles que moram nas chamadas casas precárias de periferia, correspondem a cerca de 15 milhões de unidades. É muito grande pensar neste número para responder em apenas 3 minutos. Mas eu queria ainda abordar mais um aspecto do que você levantou. Dentro desses 15 milhões que faltam, uma parte considerável vive em situação muito precária de moradia. E o sonho da casa própria foi um sonho incentivado pelo próprio governo brasileiro. É verdade que todos nós desejamos ter um canto para viver. Nenhum de nós pode viver sem ocupar espaço. Nenhum de nós pode viver sem ter um lar. No entanto, o sonho da casa própria foi incentivado pelo próprio governo brasileiro quando em 1964 criou o Sistema Financeiro de Habitação, quando em 1967 retirou ou mudou as relações de trabalho, instituindo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e com esse dinheiro do Fundo de Garantia se pretendia entregar aos trabalhadores, que corresponde à maioria do povo brasileiro, a sua casa própria. O sonho está cada vez mais distante. Eu acho que a gente pode debater aqui os porquês desse sonho distante. Muito obrigado, professora Arlete. A palavra agora com o Jairo Machado. Bom, esse problema, a Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia já vem tentando solucionar, pelo menos para Barretos, né? Ajudar a solucionar. Porque nós já temos um convênio com a Prefeitura, onde nós indicamos um engenheiro e ele fornece o projeto e com um preço abaixo da tabela para poder facilitar um programa social. Também sou secretário da Federação das Associações de Engenharias, Arquiteturas e Agronomia do Estado de São Paulo, e pensando nesse problema de moradia, nós assinamos com o governador no dia 22 de agosto um convênio junto com o CDHU, a Secretaria de Habitação, também com as prefeituras, onde aquelas pessoas que têm terreno em lugares já urbanizados terão condições de construir, porque o governo iria financiar. Certo? Obrigado, Jairo, pela sua primeira participação. A palavra com o engenheiro Maurício de Paula Hermann. Boa noite aos telespectadores da TV Soares e a nossa satisfação em poder participar desse programa. Eu entendo que uma das frases que você citou na abertura é quando que o brasileiro poderá ter a sua moradia, quando que ele vai conseguir ver respondida essa sua obsessão pela moradia, pela casa própria. Eu vejo a questão por 4 itens.
poderemos dissecá-los depois, acrescentando alguma coisa naquilo que a professora Arlete já disse no seu pronunciamento inicial. Veja bem, a moradia, a casa própria do brasileiro, ela deve ser enfocada pelo aspecto econômico, pelo aspecto técnico, pelo aspecto social, que são, esses três aspectos são importantíssimos. Veja você que hoje o brasileiro não consegue, na sua grande maioria, ter a sua casa própria, primeiro pelo aspecto financeiro. Essa renda per capita diminuta, o salário achatado cada vez mais. Uma casa popular que poderia, de certa forma, a grosso modo, disciplinar o fornecimento de moradias, ela fica na construção dessas casas próprias, ficam nas mãos de poucas construtoras que crescem o preço, crescem também os salários, aliás, crescem também a mensalidade e o pagamento da casa, dificultando com o baixo salário que aquelas pessoas que mais precisam da casa própria não tenham condições de pagar. Inclusive, recentemente, você pode constatar isso nos jornais, nós vimos num único dia 3 editais de protesto por inadimplência, a casa sendo indo a leilão. Tá? Isso eu acho um absurdo, uma casa popular de um sistema financeiro de habitação ir para leilão. É a falência praticamente desse sistema. Nessas condições, como se tudo isso não bastasse, eu acrescento mais um aspecto ainda, o aspecto técnico. Eu acho que para dar moradia ao brasileiro não precisa necessariamente entregar a ele, o cidadão pobre que habita esse país, uma casa tão ruim, tão mal acabada, com material de construção de terceira categoria. Eu tenho a impressão que o mínimo que o governo poderia fazer, que as autoridades maiores do nosso país ofereceriam aos brasileiros, seria pelo menos uma moradia que desse condições mínimas de uma habitação humana para que o brasileiro pudesse ali se colocar. A nível também, só para completar o raciocínio, a nível também de aspecto humano, veja você que com o passar do tempo, as moradias populares, que seria uma maneira de sanar esse problema da falta de habitação no nosso país, com o tempo, ao invés, com o aumento da tecnologia, ao invés das moradias melhorarem as suas características, as suas divisões, o seu aspecto geral, em termos de qualidade, estão piorando e o preço aumentando. Então são várias colocações simultâneas, o tema é muito vasto, tem vários enfoques para ser feito, mas eu colocaria de início esses três.